Oi, gente! Nesse vídeo eu quero comentar com vocês quais foram as minhas últimas reflexões e como eu gosto de trazer para vocês as minhas reflexões mais profundas sobre a vida, sobre a minha própria vida, sobre o que eu percebo que vem acontecendo fora de mim e o quanto isso, ao mesmo tempo, me ajuda a crescer e também a me sentir suficiente com o que eu já tenho. Bom, então eu já trouxe alguns pontos aqui que eu quero falar com vocês no vídeo de hoje. Bom, para vocês entenderem de onde eu tiro as ideias e as coisas que eu falo com vocês, eu tenho um caderno, ele é bem grande mesmo, e aqui eu venho ao longo do tempo, inclusive eu já tenho esse hábito há mais de, acredito que 5 ou 6 anos, que é de escrever, e eu não levava ele tão a sério como eu levo hoje. Só que eu levo ele a sério e ao mesmo tempo é um momento divertido, tá? Então, ele, no começo, era o meu diário. Então, eu escrevia sobre os meus sentimentos, coisas que eu gostaria de ter falado e não consegui falar. Então, meio que ele me ajudava a me expressar, porque eu sabia que ali eu ia poder falar sem ser julgada, sem ninguém me questionar de nada e me ajudar a refletir sobre decisões, sobre relacionamentos, sobre as escolhas que eu estava fazendo e o que eu queria daqui pra frente, tá? Então, o canal aqui, ele surgiu com um objetivo e foi mesmo intencional, que era criar a minha... eu não digo personalidade, mas criar a minha marca aqui, para que eu mesma fosse vendo ao longo do tempo a minha construção, a minha evolução, as mudanças que iam acontecendo em mim, não só externas, né, não só a minha aparência, o ambiente, a minha forma de falar, mas como isso reflete dentro de mim, tá? Internamente. E essa aqui é minha gatinha, gente, ó, a Bibinha. Fala oi pro pessoal. Oi, pessoal, eu sou a Bibinha. Castrei ela esses dias, ó. Tem que tirar os pontos. Enfim, a Bibinha também me traz muitas reflexões, gente. Um dia eu quero fazer um vídeo falando sobre como ela apareceu aqui em casa. Bom, mas enfim, esse momento de escrita e os vídeos que eu tenho feito, eu venho trazendo essa profundidade que muitas vezes no dia a dia eu não faço essa comunicação, eu não falo para outras pessoas, às vezes isso fica só na minha cabeça. Então eu achei muito importante eu trazer isso concretamente para não só entender a mim mesma, mas também compartilhar com as pessoas que gostariam de caminhar comigo. Peraí, gente, que ela quer sair. Vem cá. Ela quer sair aqui na janela. Ela vai tomar um solzinho, né, Bibinha? Bom, então, nos meus últimos dias aqui, eu tive alguns momentos de meio que um baixo astral, uma certa tristeza, uns certos questionamentos, e eu entendi que isso veio pois as aulas de psicanálise que eu tenho feito tá me atravessando muito em diversos sentidos, as matérias, as explicações, os conceitos que nós estamos aprendendo agora tá me atravessando de uma forma mais profunda. No começo, como era uma coisa ainda estranha, eu ficava assim, tá, deixa eu entender, mas a partir de agora entrou num ponto que tá fazendo sentido as coisas, os conceitos, a vida real, as perguntas que vão surgindo ao longo do caminho.
E uma delas foi que nós estudamos sobre a falta estrutural, tá? Então, na psicanálise existe esse conceito da falta estrutural, que é o momento que a mãe cuida ali da criança, dá de mamar, e aquilo significa tudo para o bebê, e para ele ali não falta nada, exatamente nada. E nós, ao longo da vida, buscamos reviver esse momento onde nada faltava. Então, meio que essa falta, depois que a gente cresce, do tudo ali, do momento da mãe, do colo, do toque, daquela conexão tão grande da mãe com a criança, ao longo do tempo, ela vai surgir essa falta disso. Qual que é a questão, a chave aí que tava me cutucando? É que se a gente parar para observar, nós estamos sempre tentando preencher vazios que podem ser preenchidos por coisas materiais, por pessoas, por relacionamentos, mas é insaciável. É como se você preenchesse por um momento, de repente já é outra coisa, já falta outra coisa, já. E quando na aula nós debatemos sobre esse tema, foi muito esclarecedor o quanto essa falta existe e como saber sobre ela traz uma certa paz. Eu digo no sentido de um certo conforto, de que eu não vou poder voltar para o colo da minha mãe e virar um bebê, mas eu sei que aquela falta é o símbolo daquele momento e que nada vai poder preencher aquilo que eu vivi quando eu era um bebê, tá? Então, isso ajuda até a gente a tomar boas decisões quando a gente está impulsiva, quando a gente está comprando as coisas, quando a gente está tomando decisões em excesso, tá? Ou tá sempre querendo preencher um vazio que não vai ser preenchido. Então eu refleti bastante essa semana sobre essa questão, me atravessou assim de uma forma que a hora que eu percebi que eu tava sentindo aquele vazio, me deu uma angústia, eu precisei de um tempo para assimilar, eu fiquei mais quieta, mas eu fui tentando eu mesma conversar comigo, né? A gente entrar num diálogo para elaborar essa questão. E eu percebia que às vezes não era só na comida, mas eu buscava o refúgio desse vazio no trabalho, em coisas materiais, para tentar preencher. E eu percebi que nada preenchia. E em algum momento esse vazio, essa tristeza, essa apatia, essa angústia voltava, tá? Então, saber sobre isso foi algo que me ajudou a entender melhor sobre mim mesma, sobre as pessoas, tá? Porque se a gente parar para olhar ao nosso redor, na internet, a gente pode ver, né? A gente não sabe da vida completa das pessoas, mas a gente pode perceber que tá todo mundo tentando preencher um vazio. Todo mundo não, algumas pessoas, a maioria delas, tá? Já existem pessoas com essa consciência, com esse saber dessa falta, que é algo que estrutura, no sentido de fazer parte da nossa psique, tá? Então, quando o professor falou dessa falta estrutural, é porque é o que vai determinar a nossa psique, o desenvolvimento da nossa psique.
entende? Para sair daquele lugar do conforto do bebê e virar um adulto, né? Essa separação que vai acontecer em algum momento. Então ela vem mesmo, é algo que determina para todos nós, ninguém vai ficar sem passar por essa situação e todos nós vamos sentir em algum momento essa falta, tá? Esse vazio. Eu achei muito interessante. Então isso foi uma das coisas mais assim profundas que eu refleti durante esses dias. E eu também tenho lido livros de ficção e tem sido bem interessante. Não, bebinha. Ela fica mordendo a fitinha da minha agenda. Eu tenho lido os livros de ficção, tem me atravessado também de uma forma muito diferente, porque, como eu já disse em outros vídeos, eu não tinha o hábito de ler ficção e eu comecei a ler, comecei a buscar essas novas perspectivas, né, essas novas formas, e tá sendo bem interessante no sentido de descobrir novas emoções, descobrir coisas que as pessoas sentem, talvez eu também sinto e não sabia reconhecer isso em mim. Outra coisa também é que isso tem feito eu valorizar mais o tempo, porque as histórias assim de ficção, elas têm me trazido uma maturidade de que o tempo tá passando, mas o que eu estou fazendo com isso, tá? Então tá sendo bem interessante. E também outra coisa que eu queria trazer para vocês, eu sei que é vários assuntos num vídeo só e eu não quero deixar ele longo, mas eu tenho trabalhado bastante nos últimos dias porque tá chegando os eventos. Eu tenho um aniversário de 15 anos e casamentos que estão chegando, então eu tô mais intensa nisso e também colocando em ordem alguns processos administrativos da empresa que eu deixei, há muito tempo sem fazer, então falta de responsabilidade minha, né? Então eu comecei a mexer com isso, aí eu tô fazendo um pouquinho por dia, de acordo com a minha rotina, mas me permitindo sentir tudo isso no meio de tudo que tá acontecendo na minha vida, né? Não só a questão do trabalho, mas do estudo, dos meus aprendizados, de cuidar da minha casa, do meu relacionamento e com tudo isso, cuidar da minha saúde mental, que eu acredito que é muito, muito, muito importante e hoje em dia tem sido prioridade na minha vida. E, sabe, aprender com tudo isso a construir algo sólido, que é a minha base daqui pra frente. Eu acredito que é o que vai me sustentar tanto no que eu faço, no que eu falo, no que eu penso e trazer coerência. Porque eu percebi que o que aconteceu nesses anos atrás, eu fui vivendo de acordo com o que eu fui ouvindo de todo mundo. E agora eu estou aprendendo a ouvir as minhas vozes, né? A minha própria voz, e isso está trazendo reflexões diferentes, né? Do porquê que eu faço isso, porquê que eu faço aquilo. Tô aprendendo a falar não para muitas coisas e sim para outras que realmente são prioridades na minha vida. E tem sido interessante passar por tudo isso, por esse motivo eu queria muito compartilhar com vocês, tá? E acredito que uma última olhada aqui no meu caderno, eu tenho uma frase que eu anotei que eu quero ler para vocês, ó. Quando uma pessoa passa anos sem poder expressar quem realmente é, alguma parte dela acaba adoecendo. Essa tem uma das minhas frases de anotações aqui no meu diário e eu trouxe para vocês refletirem, assim como eu fiquei refletindo sobre ela também. E um beijo, até o próximo vídeo.